1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler um trecho um pouco extenso aqui, a gente vai ler até o versículo 14. E até bom que a gente esteja aqui todos sentados em roda, que a gente pode fazer uma leitura bem tranquila aqui, tentando pescar alguns detalhes dessa passagem. Acompanhem comigo aí. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontra a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui, e correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Versículo 6. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor, com S maiúsculo, estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como as outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que lhe falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da sua família, pela família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este ambiente de culto, por este ambiente de louvor ao Senhor, por este ambiente de comunhão com os nossos irmãos que aqui estão, pela tua presença aqui em nosso meio, porque estamos reunidos em o nome do Senhor. O Senhor falou conosco já nesta manhã de diversas maneiras e agora tem falado conosco também através da leitura da tua palavra. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa nos alimentar através dessa porção da palavra lida nessa manhã e que nós possamos, Senhor, obter de Ti aquele pão que é necessário para alimentar não apenas o nosso corpo, mas também o nosso espírito. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Bom, na semana passada o Alan falou sobre a importância de abrir os olhos espirituais e hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância de abrir os ouvidos espirituais. Eu fiquei refletindo um pouco essa semana e eu acho que o que Deus quer mostrar para a gente através dessa sequência de mensagens e também através daquilo que o Renato vai poder transmitir para nós sobre ser guiado por Deus, ser direcionado por Deus, é que a vida humana não se resume ao corpo humano.
A vida humana, ela não se resume ao corpo humano. Esse corpo humano que nós temos aqui, ele vai perecendo. A gente viu o Du com dificuldade de levantar aqui também. Se eu sentasse aqui também eu teria dificuldade de levantar, porque a nossa vida humana, na idade que nós estamos, não tem mais a mesma elasticidade e flexibilidade do que os nossos filhos que aqui estão, né? A nossa vida humana, o corpo humano, ele vai perecendo também em virtude de um monte de fraquezas que o próprio corpo humano tem, né? Então a gente tem vírus, bactérias que nos acometem aí e que nos prejudicam grandemente, né? No começo dessa semana, acho que no domingo à noite passada eu comi alguma coisa que não me fez bem. Eu fiquei segunda e terça mal, e devido a alguma bactéria que eu ingeri, aquilo demorou um pouco para sair e eu me recuperar. Então a gente vê a fragilidade do corpo humano, né? E a gente sabe e percebe que esse corpo humano ele vai perecendo e um dia ele vai deixar de existir. Contudo, existe algo além desse corpo humano. Existe uma vida espiritual que nós cultivamos e que está ligada em Cristo. E que, embora esse corpo humano ele sofra as suas dificuldades, e embora esse corpo humano um dia ele pereça definitivamente, nós temos uma vida espiritual que para todo sempre estará ligada em Deus, estará ligada com Cristo, com o nosso Senhor. E o Du também falou aqui no começo da ministração sobre essas discussões que tem, né? Se Deus é homem, como que é a mulher, enfim, essas questões. E o interessante é que, até com relação a isso, o ensino da Bíblia para nós é que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, existe uma vida espiritual que nós devemos aprender a cultivar e a exercitá-la para que a gente não fique cego dos olhos espirituais, não fique surdo dos olhos espirituais, mas que a gente permaneça nessa vida sempre conectado e alerta àquilo que Deus tem a nos dizer e como nós podemos adorar a Deus também através dessa nossa vida espiritual. Portanto, a nossa vida humana, ela não se restringe ao corpo, mas nós temos um espírito que nós podemos, através dele, louvar e engrandecer o nome do Senhor. E estar conectado com Deus através do nosso espírito também. Esse texto que nós lemos aqui, de 1 Samuel, capítulo 3, ele é um texto bem interessante, porque ele fala de Deus transmitindo ou chamando Samuel para escutá-lo. Samuel, Samuel. E Samuel ele tem alguma dificuldade inicialmente de entender que aquela era a voz de Deus chamando ele. E quando Deus chama Samuel, ele vai até o quarto de Eli, que era o seu mestre na época, e pergunta: Eli, você me chamou? E ele fala: não te chamei, volta para o seu quarto, vai deitar. E Deus chama Samuel de novo: Samuel, Samuel. Samuel levanta, vai correndo até o quarto de Eli: você me chamou? Ele fala: não te chamei, vai deitar. Isso acontece 3 vezes até que Eli, mesmo não escutando a voz de Deus, ele percebe: acho que é Deus querendo falar contigo, Samuel. Então, quando Deus te chamar novamente, fala: pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode falar, porque o teu servo ouve. Está escutando o que o Senhor quer dizer. Então o Senhor chama ele de novo e diz: Samuel, Samuel. E Samuel agora responde para ele: olha, pode falar, porque o teu servo ouve. E a palavra que Deus transmite para a vida de Samuel é uma palavra dura, de condenação para Eli e a família dele. Agora, por que Samuel recebe de Deus uma palavra de condenação para Eli e para a família dele? Porque Eli e os seus 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, deixaram
de escutar a voz de Deus. Portanto, Deus levanta Samuel para que pudesse escutar a voz de Deus e transmitir aquela palavra para Eli e seus filhos que abandonaram a escuta de Deus, abandonaram o desejo de ouvir a Deus. Naquele período que Samuel viveu, a vida religiosa daquele povo, naquela região, ela era dirigida e liderada por Eli e por seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles eram uma família sacerdotal. Portanto, quando as pessoas iam até o santuário de Deus em Siló oferecer algum sacrifício a Deus, esse sacrifício passava obrigatoriamente pelas mãos de Ofni, Finéias e Eli. Só que Eli e os seus 2 filhos, eles foram se esfriando na fé. Eles foram se tornando frígidos no relacionamento com Deus. Foram se tornando mecânicos no seu relacionamento com Deus. De tal maneira que a vida deles com Deus havia se tornado uma mera rotina. A vida de Eli, Ofni e Finéias com Deus havia se tornado um mero compromisso que eles tinham de todo dia acordar e bater o cartão lá no relógio de ponto do santuário de Deus. Servir a Deus para Ofni, Finéias e Eli havia se tornado uma grande obrigação. E por isso aqui a gente começa a identificar por que nós corremos esse risco de ter a nossa audição espiritual ensurdecida. Por que nós corremos o risco de deixar de ouvir a voz de Deus? Ou por que nós corremos o risco de deixar que a audição espiritual pare de funcionar na nossa vida? E o grande risco que está aqui representado na vida de Eli, Ofni e Finéias é um risco que é pertinente para nós ainda hoje, que é o risco de tornar o nosso relacionamento com Deus um relacionamento mecânico, um relacionamento meramente religioso, um relacionamento de rotina, de que o mundo vai girando e vai te empurrando. E você vem à igreja domingo após domingo, mas isso virou apenas mais um compromisso que nós temos na nossa agenda semanal. Ou nós buscamos ao máximo ter um contato com Deus, ainda que pequeno, durante a semana, mas isso é mais um compromisso que nós temos na nossa agenda semanal. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, por vezes, corre o risco de se tornar uma mera obrigação, assim como havia se tornado para Eli, Ofni e Finéias. E quando algo se torna mera obrigação, ele acaba perdendo aquele aspecto de ser algo prazeroso, algo que é feito assim com liberalidade, com espontaneidade, com vontade assim. Um exemplo que eu costumo dizer é que você talvez levante de manhã e fala: hoje eu tenho que trabalhar. E muitas vezes essa palavra tenho, ela vem carregada desse peso da obrigação. Olha, eu tenho que trabalhar, porque de fato eu tenho. É a minha responsabilidade, é a minha obrigação, e se eu não fizer, vou ter dificuldades. Então você tem que ir trabalhar. Mas ninguém fala, por exemplo, olha, eu tenho que tomar um sorvete Häagen-Dazs. Isso não é uma obrigação, né?
É prazeroso. Não, eu vou tomar, eu quero, me dá o potinho aí. Tem um potinho de flocos que é uma delícia, de cookies, né? Então, é prazeroso, existe prazer naquilo, né? Ou ninguém fala, nossa, eu tenho que ir para um resort, não acredito, né? Você fala, eu vou passear, eu vou para o resort, eu vou tirar férias. É bom, é carregado de prazer isso, né? Mas outras coisas que nós fazemos por obrigação, a gente coloca o tenho na frente. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu percebo que na vida de Eli, Ofni e Finéias estava carregada de tenho. Olha, eu tenho que ir para o templo, eu tenho que ir para o santuário de Deus ministrar, porque se eu não fizer isso, algo ruim vai acontecer. Porque se eu não fizer isso, eu vou deixar de ser abençoado. Ou seja, deixou de ter o aspecto de falar assim, não, eu vou porque eu quero me encontrar com Deus. Eu vou porque eu quero cultivar uma vida de relacionamento com Deus. Eu vou porque eu quero me abrir para o que Deus tem a me dizer e eu quero escutar a voz de Deus falando comigo. E esse risco que Eli, Ofni e Finéias correram, é um risco que nós corremos hoje também. Porque nós podemos dizer que, às vezes, a nossa vida de contato com Deus e de igreja, ela acaba se tornando também uma rotina. Então, eu falo assim, olha, eu tenho que ir domingo de manhã na Orba Nova porque eu tenho que ir. Ou eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que ler. Ou eu tenho que orar porque eu tenho que orar. Então a gente carrega isso de obrigação e isso acaba perdendo o aspecto do prazer. Quando o ideal disso tudo é que nós possamos exercitar todas essas tarefas espirituais, essas disciplinas espirituais, seja ler a Bíblia, vir à igreja, orar, ou jejuar, ou louvar no carro, que essas disciplinas espirituais, elas sejam um meio que Deus nos proporciona para nós nos estreitarmos em nosso relacionamento com Ele. Estreitarmos a nossa amizade com Deus. E termos um vínculo mais genuíno com Deus. De ter a alma e o espírito sendo alimentados por Deus. Portanto, nós percebemos que esse é um risco que todos nós corremos. E que quando nós incorremos nesse tipo de risco, nós devemos ficar alertas. Eu digo por mim mesmo, na minha jornada de vida cristã, por vezes eu vi esse risco bater à minha porta. Olha, Rodrigo, a sua vida com Deus está se tornando algo mecânico. A sua vida com o Espírito Santo de Deus está se tornando algo rotineiro, algo mecânico, né? Então a gente começa a se aperceber disso e tomar algumas precauções para que isso não vá adiante. A gente vai explorar um pouco disso no segundo ponto, mas eu queria compartilhar com vocês aqui. Vocês percebem esse risco de ver a nossa vida com Deus se tornando uma mera rotina, uma mera obrigação, ou o nosso relacionamento com Deus, ele às vezes se tornando, a gente correndo esse risco dele se tornar um compromisso frio no nosso dia a dia? Vocês enxergam isso? Sim, não? Enxergo sim. Eu enxergo porque isso que você falou, acaba entrando numa rotina e a gente acaba se desviando dessa disciplina que você falou, essa união dos irmãos em jejuar, uns pelas causas do outro, orar mesmo, estreitar o relacionamento entre os membros, lógico, sabe? Para poder um sentir a dor do outro, né? Então eu acho que a gente corre sim o risco de cair numa rotina, né? Eu tive uma experiência com um grupo de mulheres que as meninas
enxerguei isso, porque eu vi aquela união, aquela relação de mulheres que uma se preocupam com a causa da outra, uma quer jejuar em favor da outra, então, e isso me fez me aproximar mais de Deus, essa experiência que eu tive. Sim. Então eu vi que eu estava distante de Deus, sabe? Legal. Então, essa experiência que a Ludmila conta é bem interessante, porque e é um dos mecanismos que nós temos também. Por exemplo, a minha vida espiritual está caindo numa rotina, os meus ouvidos espirituais estão se fechando, mas se eu estou perto de outras pessoas que cultivam a fé, aquilo vai me aquecendo de novo, não me deixa esfriar, né? Mas eu acho que o foco é isso que você falou, essa disciplina que nós temos que ter conosco mesmo em fazer aquilo que Deus quer, que é jejuar, orar, estudar a palavra mesmo, né? Fazer um estudo, e para você começar a ter mais prazer em querer adorar, Sim. em querer... Eu acho isso. Muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa nesse sentido, desse risco que nós corremos de a nossa vida cair numa mera rotina, espiritualmente falando? Acho que são fases da vida, né? Por exemplo, um casamento que aconteceu há poucos meses. Não se fala em rotina, né? Está vivendo uma lua de mel e tal. Uma pessoa que entrou na fé há pouco tempo, não se fala em rotina também, está vendo aquilo que a gente chama de primeiro amor, né? Ontem o Ricardo estava comentando comigo era Abacuque, né? E ele fala, renova, aviva, né? No meio dos anos, né? Então, Abacuque fala, aviva a tua obra no meio dos anos, confirma ela, porque depois de um tempo, se a gente não buscar esse aviva, a gente vai morrer espiritualmente. A vida vai passar nas fases dela, né? Então a gente, acho que a maioria aqui já passou aquela fase de aquele primeiro encontro com Deus, aquelas primeiras experiências com Deus. E o que sobrou para nós agora é uma rotina que, se a gente não falar como o Abacuque falou, aviva, peraí, vamos agora, estou na metade do caminho aqui, quanto mais falta ainda para a volta de Jesus ou para eu encontrar com eles? A gente não sabe quanto tempo ainda falta. Então é necessário esse despertar espiritual para nós voltarmos a ouvir Deus, voltarmos a buscar Deus, né? Para que Ele nos avive. E eu achei interessante o exemplo do casamento que o Alan deu, né? Porque até no casamento, né, se a gente não busca cultivar o romantismo constantemente, aquilo vai se esfriando no matrimônio de uma maneira que o matrimônio ele também vai virando uma rotina com o passar do tempo, né? Então há um empenho de ambos os cônjuges no casamento para que aquilo permaneça vivo, né? A chama da paixão, do amor, enfim, é uma luta constante. E eu percebo que essa luta também que a gente traz para a nossa vida espiritual, de que com o passar dos anos a nossa vida espiritual não se apague, ela não se esfrie, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa nesse tipo? Engraçado que essa semana eu estou fazendo um estudo no plano de estudo da vida, né? Sim. E eu estava lendo a respeito do Escutando a Voz de Deus. E fala que Deus é um comunicador Permanente. Isso, ele é um comunicador. Então ele fala através, né, de uma palavra, que nem essa mensagem que você passou, é um alerta para todos nós. Né? Deus está falando através de você, olha, acorde. Né? É verdade. Então, assim, Deus fala através de um grupo que nós temos, fala através de várias situações. Só que a gente tem que abrir os ouvidos para ouvir aquilo, mesmo que seja uma correção, né? A gente tem que abrir, falar, caramba, isso aí eu preciso analisar, né? Então, porque Deus fala de todas as formas, através de uma pessoa, através de um louvor. Então, nós temos que abrir as nossas mentes e, assim, e parar de ficar, até mesmo naquela rotina, de ficar em Facebook, tirando o foco, né, de Deus. Lendo livros que Deus não está falando ali com você, às vezes pode até te desviar. Não sei se vocês estão entendendo, gente. Eu não consigo nem comunicar. Não, entendi. Então, eu achei muito interessante aquilo que eu aprendi essa semana sobre ouvindo a voz de Deus, sabe?
dia. Você já sabia desse tema de hoje? Não sabia desse Foi o que tema. ela falou, A né? gente falou no início, né? Engraçado que eu fiz umas anotações, mas está em casa, não Uhum. trouxe. Então eu comecei a fazer esse plano de estudo que está me abrindo a mente, assim, Uhum. sabe? Que muitas vezes a gente, no momento do deserto, se sentiu coitado, mas não é assim. Uhum. Nós temos que aproveitar o que Deus está querendo me mostrar, para que é aquilo, por quê, né? Então, assim, essa fase do deserto que muitas pessoas sabem que eu estou passando, eu estou aprendendo demais, gente. Para mim está sendo assim, glória a Deus por esse deserto, por causa da transformação do Ricardo e a minha também, sabe? Sim. Porque o que a gente vê aqui no mundo, muitas vezes, nossa, aquela família está entrando, está, né, acabando, está sendo destruída. Mas não é, Deus tem um plano muito maior além dali, porque nós estamos sendo preparados para a eternidade, É né? verdade. Então É é verdade. isso, gente. E se a gente for pegar então e colocar assim no campo do risco da perda da audição espiritual, a gente poderia elencar algumas coisas aqui, mas isso que a gente já falou, né? Da nossa vida se tornar mecânica, se tornar uma rotina fria, a gente não preservar ou perseverar em manter um relacionamento constante com Deus, a gente se distrair, isso tudo que a Ludmila colocou, de fato, o nosso mundo hoje, ele nos oferece assim baldes de entretenimento e de oportunidade de distração. Se a gente não vigiar, a gente passa aí meio período do dia só se distraindo em rede social, em um monte de coisas aí, que depois você vê que não produziu nenhum fruto bom na sua vida, né? Então, você tem inúmeros riscos que a gente comentou aqui, daquilo que pode configurar para nós como uma perda, um risco de perda dessa audição espiritual, né? Agora vamos para o outro lado, né? Como que a gente pode então exercitar essa nossa audição espiritual, né? No comecinho desse capítulo que a gente leu, nos versículos 3 e 4, diz assim, ó: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Aqui tem um aspecto interessante desse versículo, que é o seguinte: ele fala assim, olha, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado no santuário de Deus, né? De forma literal, essa lâmpada no santuário de Deus, ela era uma candeia, uma lamparina mesmo, que tinha um foguinho lá, que representava a presença de Deus naquele santuário. E essa lâmpada, ela não podia se apagar. Ela tinha que ter o óleo dela trocado constantemente para que ela ficasse sempre acesa e não se apagasse. Nunca se apagasse. Mas Eli, Ofni e Finéias, que eram os responsáveis por manter esse óleo nessa candeia sempre constante, para que o fogo não se apagasse, eles estavam tendo uma atitude tão displicente para com Deus que corria o risco daquele fogo se apagar no santuário. E apagando aquele fogo, a simbologia era de que Deus não estaria mais naquele lugar, né? Mas aqui diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Deus dirigiu a sua palavra a Samuel. Isso nos mostra duas coisas, basicamente. A primeira é que Deus, ele é misericordioso e longânimo. Ele é misericordioso, ele aguarda. Ele aguardou a vinda de Samuel. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Ele está falando com Samuel ainda que muito jovem, mas Deus aguardou a vinda de Samuel para dirigir a sua palavra a ele. Olha, vocês que estão aqui, vocês não querem me escutar? Tudo bem, então eu vou levantar alguém que quer me escutar. Deus preservando o seu povo e a sua presença no meio do seu povo através da vida de Samuel. Um outro aspecto que nós vemos aqui é o nosso Deus tendo o desejo de se comunicar permanentemente conosco. O nosso Deus é um Deus que se comunica, é um Deus que se revela, é um Deus que se aproxima de nós.
E se nós tivermos essa disposição de nos aproximarmos dele, então tudo vai dar certo. Porque ele tem se aproximado de nós. E nós podemos também nos aproximar dele. Se nós quisermos falar com Deus, então tudo vai dar certo, porque ele quer falar com a gente também. Nós temos um Deus que quer falar com a gente. Se nós dermos ouvido a ele, ele falará com a gente. Agora, como que Deus transmite essa palavra a nós e como que nós podemos então exercitar essa nossa audição espiritual, esses nossos ouvidos espirituais, né? Bom, a gente poderia dizer que de forma subjetiva, Deus está falando conosco todos os dias, a semana toda, de diversas maneiras, né? Eu, por exemplo, no decorrer da minha semana, eu percebo muito palavras de Deus ali, ou ensinamentos de Deus, digamos assim, através da vida do Pedrinho. Ele fala algumas coisas lá para mim que, para mim, são uma aula, assim. Eu fico pensando horas naquilo que ele falou, né? A gente pode dizer que Deus, ele nos ensina e fala conosco através de situações do nosso trabalho, de situações da nossa família. Ou seja, de forma subjetiva, Deus está falando conosco de diversas maneiras, todos os dias. E você já deve ter tido esse tipo de experiência, de perceber Deus falando contigo numa situação que você viveu na sua rotina diária. E isso é um sinal de que os ouvidos espirituais, eles funcionam. Porque se você não estiver atento a essas coisas, esse ensinamento de Deus, que Deus está lhe transmitindo, ele passará batido. Você não vai se aperceber daquilo que Deus está te ensinando. Agora, de forma objetiva, nós poderíamos dizer que semana após semana, para nós que congregamos em uma igreja, Deus fala conosco sistematicamente através da palavra dele. Toda vez que a Bíblia é aberta, lida e a palavra é exposta, Deus está falando conosco. Se nós ouvirmos essa mensagem com atenção, dermos o devido valor a ela, ela pode gerar frutos em nossas vidas e também através da nossa vida para aqueles que nos servem. Não tenho dúvida disso. Que essa palavra, quando ouvida de maneira adequada e vivida de maneira adequada, ela vai nos ensinando. Por exemplo, eu aprendi na semana passada que eu tenho que abrir os meus olhos espirituais. Estou aprendendo hoje que eu tenho que abrir a minha audição espiritual. Aprendi algumas semanas atrás que eu tenho que perdoar, ainda que seja difícil. Aprendi há outras semanas atrás que Deus tem dado dons e talentos a todos nós, que nós podemos usar esses dons e talentos para servir a Deus na sua igreja e também servir ao nosso próximo. Ou seja, sistematicamente, semana após semana, Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Se nós conferirmos o devido valor a essa palavra que é ministrada a nós, nós teremos ao longo do ano aí, no mínimo, 50, 52 ministrações vindas de Deus para a nossa vida. Isso sem contar aquilo que a gente escuta durante a semana, seja por YouTube, Facebook, enfim. Mas eu digo daquelas oportunidades que nós temos de estar presentes aqui, como nós estamos hoje, escutando aquilo que Deus tem a nos transmitir. Se a gente for ver a carga horária disso, isso produz para nós assim, uma pós-graduação em Deus, né? A gente está aprendendo constantemente. Multiplica isso pelos anos da sua vida. Assim, vou usar desculpa, Ricardo, usar você como exemplo aqui. Mas, quantos anos, Ricardo, você tem de caminhada com Deus, assim, de convertido? Quanto? 43. 43 anos. Então, eu não era nem nascido ainda e o Ricardo já caminhava com Deus, né? Então, imagine o crescimento. Acho que, de certa maneira, é imensurável o crescimento
espiritual e em todas as áreas que ao longo dessa jornada de 4 décadas o Ricardo teve na vida dele, escutando e sendo ministrado pela palavra de Deus. Né? Então a gente é um ponto para pensar. Conta-se a história que uma vez uma pessoa chegou para o pastor da igreja dela e falou: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí o pastor falou para ela: então leia a Bíblia. Ela: não, pastor, não é assim, eu quero escutar a voz de Deus de forma audível. Ela falou: então leia em voz alta. Leia em voz alta que você vai escutar, né? Então a gente tem escutado sistematicamente aqui, semana após semana, a palavra de Deus, e os nossos ouvidos têm sido abertos nesse sentido. O interessante é que o próprio Senhor Jesus, em muitos períodos onde ele estava pregando e ensinando, quando ele terminava o seu ensinamento, no finalzinho, ele colocava assim uma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obviamente, todo mundo que estava com ele ali tinha ouvidos, estava escutando, mas ele não estava falando desses ouvidos físicos. Ele estava falando dos ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos para entender a dimensão disso que eu estou falando, que entenda. Que entenda. Tem um cara que a gente gosta, que é o Eugênio Peters, ele fala que nenhuma oração que você faz a oração para falar com Deus. Toda oração, quando você faz para responder a Deus, porque ele já falou. É igual eu puxo um assunto, por exemplo, com a Vera, ela me responde. A oração é uma resposta ao que Deus está falando. Então, toda vez que nós vamos orar, não é nós que vamos começar, vou puxar um assunto com Deus. Não, você vai responder o que Ele está falando. Né? E eu lembro que uma vez eu estava num consultório odontológico, um dentista, eu estava lá na recepção e tinha uma mulher com aquelas bíblias pequenininhas da Gideões, né? E ela folhava, abria, lia, fechava, rodava, mexia, abria, colocava o dedo, ela colocava o dedo no lugar que não tinha nada a ver, assim, né? Eu fiquei pensando uma sede, né, de querer que Deus fale com ela, né? Mas às vezes é por causa de uma emergência da vida dela. A gente não pode buscar a voz de Deus só por causa das nossas emergências, né? Nós temos que buscar de forma contínua, para que Deus esteja falando, porque ouvir a voz de Deus Deus fala todo o tempo, a gente sabe disso, mas é um processo de intimidade com Deus que a gente vai seguindo na vida e a gente consegue ouvir Ele, né? E eu acho que esse escutar Deus, essa escuta, ela é a escuta da obediência. Deus não vai falar uma coisa que você não está disposto a obedecer, que você não está disposto a fazer. Ele vai falar se você já está preparado para obedecer. Senão pode ser que ele nem fala, você vai desobedecer, você não está preparado para ouvir aquilo. Né? Então é uma escuta da obediência. Foi o que aconteceu com Samuel. Ele ouve, ele vai lá e obedece, ele entrega uma palavra duríssima a Eli, sabendo que de repente podia ser reprovado por Eli, mas graças a Deus não é isso que acontece. Então Deus fala, mas a gente tem que evitar buscar essa voz da emergência e ter uma intimidade com Deus que Ele possa nos falar continuamente. Né? É verdade. Mais algum comentário nesse sentido? Nesse sentido de escutar a voz de Deus através das mensagens, através da leitura da Bíblia, alguém tem alguma coisa para compartilhar nesse aspecto? Palavras que marcaram a sua vida, que fizeram você pensar, mudar? Eu percebo um comentário meu nesse sentido, que eu percebo que às vezes a gente é um pouco seletivo, né? Então a gente escuta uma mensagem e a gente pega dela aquilo que para nós é mais fácil de assimilar. E as coisas que são difíceis de assimilar, às vezes a gente deixa passar, né? Mas se eu entendo que é Deus falando comigo, eu posso pegar inclusive aquilo que é difícil de assimilar, porque como o Alan disse, se Deus está falando para mim, existe um potencial meu de conseguir obedecer aquilo, de resposta àquilo, ser modificado em alguma área da minha vida, né? Então acho que
esse escutar também é um escutar aberto, assim, para o que Deus tem a falar com a gente, né? Acho que a gente precisa entender que essa palavra já é suficiente, né? Infelizmente, em alguns momentos ele se prende muito a essa conversa que Deus teve com Samuel, uma conversa sobrenatural. Ele ouviu um negócio assim, né? O próprio Deus falando, né? E às vezes a gente fala assim, não, Deus tem que me falar assim, dessa forma, né? Essa forma assim, sobrenatural, essa forma pentecostal que a gente conhece, né? Ele fala assim, a gente não pode negar que ele fala assim, mas ele fala de uma forma, como a Ludmila falou, de uma forma muito simples. A esposa do pastor Maurício, ela passou por um câncer, ela não tem A mãe. A mãe, né? Ela não tem o nariz, né? Ela tem uma prótese. E ela falou que uma vez ela voltava da terapia, como chama aqueles negócios que você faz? Quimioterapia. E ela voltava brigando com Deus no carro, falando que Deus não cuidava dela e não sei o que e tal. Que é uma coisa que a gente vê nos Salmos também, né? Às vezes não tem jeito, a gente briga com Deus, a gente perde, vai mais briga. A gente sabe que vai perder, mas a gente briga, né? Briga mesmo. A gente sai mancando ali depois, né? Mas como... E aí ela falando com Deus que Deus não cuida dela, e ela parou o carro no farol e ela falou que veio um vento forte assim, e uma flor saiu de uma árvore e caiu assim, no colo dela, assim. E aquilo foi a voz de Deus para ela. Então, o que é a voz de Deus para você, né? Eu falei que o Luciano, quando eu cheguei aqui, ele estava reformando a caixa do notebook. Ele pegou a caixa, colocou a fita, dando uma força para a caixa. Eu falei, pô, é isso que Deus quer fazer com a gente na igreja, né? Quer deixar a gente mais forte, o que ele estava fazendo com a caixa. Então, ali foi uma forma de eu entender a voz de Deus. É verdade. Né? Meu irmão falou que uma vez ele estava numa casa de um amigo dele, e o amigo dele está passando por um problema lá, e falou que o papagaio começou a cantar um hino, cara. O papagaio de crente, claro, né? O papagaio começou a cantar um hino lá, e o hino tinha tudo a ver com as situações. Eles iam ver uma casa lá na Coca-Cola, cara, um barraco lá, meu irmão lá ajudando um amigo dele passando por uma dificuldade, de repente o papagaio dele falou, a gente tem que parar com esse papagaio aqui. E essa necessidade que a gente tem de ouvir a Deus. Uma vez eu fui pregar numa igreja, assim, bem pentecostal, um galpão assim, e o pastor pegou minha mão assim, e foi falando línguas e falando um monte de coisa pra mim. E depois que ele falou, eu não senti nada daquilo, sabe? Não senti que aquilo não tinha nada a ver com aquilo. Mas depois teve uma menininha que, quando a mãe foi embora, a mãe falou para a menina assim, dá um beijo no pastor e tal, e um abraço daquela criança eu vi, né? Deus cuidando de mim, não era na fala daquele pastor todo avivado. Então a sensibilidade, né? E às vezes a gente depende desse sobrenatural, dessa voz sobrenatural de Deus. E a gente fala para Deus, eu abro mão que o Senhor fale comigo dessa maneira tão extraordinária, eu sei que o Senhor pode fazer isso, o Senhor já fez isso na minha vida em outras vezes, mas eu quero ser sensível agora para a rotina, para o canto do papagaio, para a flor que cai da árvore, no dia a dia, para ele falar com a gente. É coisa simples, mas é uma coisa que ficou marcada assim na minha vida, no meu coração. O jeito que Deus falou comigo um dia, tem muitos anos. Logo quando tinha saído aquela nota de R$1, perdido, né? Eu tinha saído, estava saindo da terapia e parei, isso era ali em Vasconcelos. Parei em frente no ponto onde eu ia pegar o busão, e ali tinha aquelas máquinas de suco que ficavam, né? Aquelas máquinas lá, tal, rodando ali o suco. E os salgadinhos, eu digo, puxa vida, eu estava querendo comer um salgadinho, um suco, mas não tenho dinheiro. Gente, vocês acreditam uma coisa que aconteceu? Ali foi o sobrenatural. Veio um carro, o carro casou, e o vento do carro veio a nota de R$1. E parou na minha frente. Eu digo, nossa, é assim, é? Peguei a nota, peguei um suco e um salgado. Meu, aquilo ficou marcado na minha vida.
Aí quando eu voltei, eu falei que a psicóloga para ela o que tinha acontecido. Disse, nossa, Gomes, Deus falou contigo mesmo. Disse, nossa, ali foi a queima-roupa, né? E ali eu vi uma resposta de Deus, um meio que Deus usa situações a qual te marca, né? Aí te passa a você estreitar mais uma comunhão com Deus e mais uma liberdade, ali, um jeito de você permanecer mais ao lado dele, né? Mas sim, pequenas coisas, né? Que marcam a vida da gente. Essa me marcou. Foi bem assim, foi bem sobrenatural. Eu vi sobrenatural ali. Eu digo, nossa Deus, o Senhor foi muito rápido. Só no meu pensamento, né? Sim. Quando a Bíblia diz que nossos pensamentos, antes de nós falarmos, né? Deus já sabe o que vamos falar, já sabe o nosso pensamento, né? Agora, por exemplo, ó, vamos supor que se a gente não exercita essa audição espiritual, né? O Gomes ia identificar nessa vinda da nota de R$1 como Deus falando com ele? Não ia. O Alan ia identificar na caixa sendo reformada de durex ou na criança abraçando ele, Deus falando? Não ia. Isso, quem não tem esses ouvidos espirituais, não ouve. Acho que é aquilo que você falou logo na sua introdução. A gente entender que nossa vida não é matéria, a gente tem um espírito e esse espírito tem que estar atento ao que Deus está fazendo. Hoje nós vamos chegar em casa, vai almoçar, não sei, vai fazer as coisas, vamos cuidar muito do nosso corpo. Não podemos esquecer que tem um espírito em nós e que esse espírito é de Deus e que esse espírito precisa estar conectado com Deus, né? E aí a gente quer entrar no carro e o carro é automático, a gente quer engatar lá e vai embora. Mas Deus está falando que quer que a gente passe as marchas, saia do automático, né? Vamos pisar na embreagem, vamos passar a marcha, vamos colocar as nossas disciplinas espirituais, possamos ouvir Deus falar. Pessoal, essa questão dos sentidos espirituais, né, de ver com os olhos do Espírito e ouvir com os ouvidos do Espírito, elas permeiam a Bíblia toda, né? Apenas para a gente poder caminhar aqui para o fim, só para vocês terem uma ideia, Apocalipse 3:20 é um versículo muito conhecido, né? Jesus falando assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Antes de abrir a porta, o que a gente tem que fazer? Ouvir. Tem que ouvir que ele está batendo, ele está querendo entrar, está chamando, ô Rodrigo. Então, se eu ouvir, aí eu posso abrir a porta, ele entra, ceia comigo, eu ceio com ele. Então, nesse sentido, a audição espiritual ela é de suma importância para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada, para a nossa jornada cristã, para que Cristo possa permanecer do lado de dentro. Eu estava pensando assim, né? Tem aqui, a gente que é pai, a gente, às vezes com o filho você fala com um olhar só, né? Eu lembro que meu pai, minha mãe não, minha mãe era mais de gritar mesmo. Mas o meu pai sempre foi só na forma de me encarar, né? Quem sabe a gente não consiga essa intimidade com Deus, né? Sei lá, de repente a gente sentir que da forma como Deus está nos vendo e já é suficiente, né? Já seja o suficiente, né? Porque meu pai tinha isso comigo, agora eu não consigo ter isso com meu filho ainda não. Tem que pegar ainda ele. O pastor José Machado, ele tinha um pediatra lá no Rio de Janeiro, aqueles pediatras assim que todo pai procura, né? Quando o filho nasce, você sai procurando qual pediatra é melhor, né? Sai naquele desespero, né? Tem uma lista de pediatras. E ele fala que tinha um lá que ficava longe, ele morava no Rio, ficava longe, mas o pediatra era fantástico. Uma vez ele levou o filho dele lá, o pediatra o consultório estava cheio de criança chorando. Aí ele falou com o pediatra, ele gritou de lá de dentro, o Gomes, falou assim, ó, essa criança que está chorando aí, que está com o ouvido esquerdo inflamado, passa ele na frente. Falou para a mulher. E era o filho do Zé Machado, ele foi lá e falou, doutor, como, né? Pelo choro eu sabia, né, qual que era, né? Então, que, sei lá, que a gente possa ter essa sensibilidade com Deus, assim, né? Entender o que ele está falando, né? É verdade. Bom, pessoal, a gente tirou várias lições aí hoje e
não cair nessa rotina, nessa mesmice, né? Mas buscar esse contato sempre com Deus, exercitar essa nossa audição espiritual de diversas maneiras que é possível que isso aconteça. Né? A gente sabe que Deus tem falado conosco e vai continuar falando. Amém? Glória a Deus. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos orar então, pessoal? Sentados mesmo. Curva sua cabeça por um instante. Vamos pedir a Deus que nos permita continuar escutando a sua voz. Amém? Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos, Pai, porque o Senhor é Deus conosco. É Deus que tem estado conosco e nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos porque o Senhor é Deus que se comunica com nós, que se revela a nós, que tem falado com cada um de nós sistematicamente, Pai, diariamente, semanalmente, através da Tua palavra também, Senhor. E assim, Deus, nós queremos pedir a Ti, Pai, que a nossa audição espiritual esteja aberta e atenta para escutar a Tua voz. Que nós possamos ter esses ouvidos que o próprio Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós queremos ouvir, Pai, e que essas palavras vindas do Senhor encontrem morada em nosso ser e se tornem vida em cada um de nós. Nós te agradecemos pela comunhão aqui com os irmãos que estiveram conosco hoje. Obrigado por tudo que foi compartilhado aqui nessa manhã, por aqueles que de alguma maneira quiseram também expor, Pai, algum comentário. Nós te louvamos por isso, Pai. E te louvamos por todos que puderam aqui exercitar a sua audição espiritual, escutando aquilo que o Senhor tem falado conosco, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, que a nossa vida contigo, ela não caia numa rotina, não caia numa mera obrigação, mas que nós possamos cultivar sempre, Pai, essas disciplinas espirituais com o desejo de ter um contato sempre genuíno e um contato sempre espontâneo contigo, Deus. Que nós possamos, Pai, entender que o Senhor tem falado conosco e que nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.